Que bom que você acessou o nosso canal, que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe! 2019 é o ano da visão na nossa igreja. Jesus nos mandou fazer discípulos. Se eu e você passamos esse tempo todo na igreja e não tem ninguém seguindo a Jesus por sua causa, então Mateus 28, 18 a 20 não foi bem compreendido também por mim e por você. Mas nós estamos há 1 ano e meio dizendo exatamente isso que o Campanhã falou em 5 minutos e 43 segundos. Nós precisamos fazer discípulos, porque foi esta a última palavra de Jesus. Todo o poder me foi dado no céu e da terra. Portanto, ide por todo mundo, fazei discípulos. Por isso é que nós estamos na igreja para treinar, capacitar, orientar e desafiá-los a uma vida de fé, para fazer com que outras pessoas conheçam a Jesus. Que Jesus seja visto por meio da sua vida e que muitas pessoas adentrem os céus por meio da sua vida, por meio do seu testemunho, por meio da sua família. Queremos então iniciar a nossa trajetória em 2019 pensando em fé quando o impossível acontece. Vamos juntos? Fé quando o impossível acontece. Você já viu alguma coisa impossível acontecer? Você já viu? Eu já vi. Quando o médico diz assim, agora só Deus. Aí a pessoa que já estava pendendo para a morte, finalmente ressurge e vive novamente. Fora outras circunstâncias da vida que temos visto coisas impossíveis, extraordinárias acontecendo. Se não na nossa vida, mas se você abrir jornais, se você acompanhar via internet, se você acompanhar notícias, você de vez em quando vai se deparar com um milagre de Deus, a manifestação do sobrenatural. E nós precisamos nos preparar como igreja para alcançar lésbicas, prostitutas, prostitutos, gente que está perdida mesmo, gente que está longe de Jesus, e a igreja precisa estar preparada para receber aqueles que, como nós, vão sair das trevas e vir para a maravilhosa luz. Então, eu e você somos chamados a uma vida de fé para acreditarmos que Deus pode e o fará na nossa cidade. Hebreus 11, verso 1 nos diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A vida cristã começa com esta palavra minúscula denominada fé. Sem a fé não é possível iniciar um profundo relacionamento com Deus. Hebreus 11, 4, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Deus aprova tudo. Digo, Deus está olhando para o que fazemos, e se o fazemos pela fé, isto é aceito por Ele. Se o fazemos em gratidão, em amor, se o fazemos com liberalidade, Ele aprova. Lembrem-se de quando Jesus, entre os discípulos, todos alçavam, lançavam as suas ofertas lá no gasofilácio. De repente entrou uma mulher, pobre, e lançou lá 2 leptos. Pequeníssimo valor. O que Jesus disse? Esta deu mais do que todos, porque tudo que ela tinha, ela deu. Então Jesus
Quando você adentra o templo para adorar, Ele está avaliando você. Ele está me avaliando. Ele está vendo quem está só perdendo tempo. Porque tem gente que está perdendo tempo. E eu já disse isso o ano passado e repetirei hoje. Se você não conseguiu entender a razão pela qual Deus te tirou de lá e trouxe para cá, é tempo de vir correndo 100% para abraçar aquilo para o qual você foi chamado. Não fique aonde você está. Olhe para frente. Há um universo lindo, há um futuro lindo para a sua vida, e este só pode ser vivido pela fé. Porque se você olhar para as circunstâncias, você vai dizer: pastor, o senhor está enganado. Eu estou desempregado, eu estou me separando, eu estou em crise financeira, eu não estou vendo nada disso que o senhor está falando. Não está enxergando porque não está vivendo pela fé. Porque é a fé que nos faz passar pela jaula com leões famintos. É a fé. É a fé que nos faz passar por fornalhas 7 vezes mais aquecidas. É a fé que nos faz suportar os embates, mesmo dentro da igreja. E dentro da igreja são os piores embates, que vem de onde você não imagina que venha. Mas vem. Vem ou não vem? Vem ou não vem, irmãos? Vem. O nosso foco precisa voltar para onde Deus nos mandou olhar. Quando os discípulos estavam pensando num libertador para o povo de Israel e o estabelecimento do reino de Davi, que seria eterno, Jesus disse: olhai os campos, que estão brancos para a ceifa. Jesus avalia o nosso coração, assim como avaliou a oferta de Abel. É por meio da fé que para nós é tão claro e objetivo a criação do universo, sistema solar, planetas, estrelas, galáxias, enfim, tudo concreto e invisível. A partir da palavra de Deus, tudo foi criado. Nós cremos assim. Isso é fé. Se eu for esperar a ciência comprovar o que pela fé eu já aceitei, eu não tenho fé. Eu prefiro ficar com a fé. Eu prefiro acreditar que com uma palavra, a palavra de Deus, tudo veio a existir. Quantos estão comigo? Quem começa pela fé, não caia na ciência. Não vá para a ciência. A ciência tem buscado comprovar uma série de coisas e tem conseguido, é verdade. Mas não deixe que minhocas entrem na sua cabeça e se misturem à tua fé, porque esta fé que está no teu coração é que vai te fazer ver as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. Toda pessoa que quer associar fé e ciência se torna um cético, fica pior do que o estado anterior. Por isso é que devemos olhar com carinho para a ciência, ver a evolução, mas não depender disso. Agora, recentemente, coisa de alguns anos atrás, descobriram alguns destroços lá no Ararat, lá na Rússia, e disseram: olha, há um indício de que essa aqui seja a Arca de Noé. Eu não estou nem aí para isso, irmãos, porque a arca existiu. Existiu ou não existiu? Hein? Quantos mais aqui acreditam que um homem foi engolido por um grande peixe? Hein? Quantos mais? Vários malucos aqui nessa manhã. Isso é fé. A ciência não pode explicar isso. Quanto tempo você acha, Michael, que você aguenta mergulhado lá no fundo do mar? Hein? É fé. Começou pela fé, termine com a fé. Lembra lá do apóstolo Paulo? Acabei a carreira, guardei a fé. A fé é importante, e eu diria, a fé é decisiva para a nossa jornada como seres humanos e para a nossa jornada como igreja. Deus fará grandes coisas, Deus fará maravilhas, mas tem que ter fé, porque os dias não são fáceis, os dias são maus, mas é Deus quem fará.
a honra, a glória, o domínio, o poder serão vistos por meio da primeira igreja batista em Maricá. Quem se lembra aqui de Gideão? Quem se lembra aí? Gideão foi um juiz do povo de Israel. Depois você abre lá em Juízes que você vai ver lá a história de Gideão. Sim, Gideão, um dos juízes. Gideão tinha 32.000 à sua disposição. Deus falou o que para ele? É muita gente. Manda tirar daí covarde, manda tirar daí medroso, manda tirar daí tímido. Aí saíram 22.000. Aí Gideão falou assim, graças a Deus ainda tem 10.000, né? Aí Deus falou assim, faz o seguinte, bota lá para beber água. Quem se lembra desse teste? Quem fizer dessa forma, você vai colocar de um lado. Quem fizer dessa outra forma, você vai colocar do outro lado. Eu acho que Gideão, assim como qualquer um de nós, deve ter pensado assim, graças a Deus fiquei com 9.700, né? Aí Deus falou para ele assim, não, Gideão, não, José, você vai com 300, porque sou eu quem farei as maravilhas. Vocês vão me glorificar. Quando você faz alguma coisa que você pode fazer, que fé há nisso? Mas quando você faz alguma coisa que só Deus poderia ter feito, a honra, a glória, o poder e o domínio vão para aquele que de fato faz e fez todas as coisas. Por isso é que a nossa vida deve ser movida pela fé. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Para ser recebido por Deus, necessário é que você tenha fé. A ausência de fé é conhecida como incredulidade. A minha resposta a tudo que ouço tem estas duas dimensões: crer ou não crer. E quem não crê é o incrédulo. Então precisamos, ao ouvir a mensagem, ouvir a palavra, precisamos decidir, eu vou acreditar nisso e vou viver a partir disso. João 20:29 nos diz o seguinte: disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Sabem de quem Jesus está falando? Dos que vieram antes de nós, ou seja, antes dos discípulos, lá no Antigo Testamento, e de nós. Alguém aqui já viu Jesus? Alguém aqui viu os sinais, maravilhas e prodígios? Ou você ouviu a mensagem com fé, recebeu no coração, decidiu acreditar nisso e hoje está vivendo pela fé. Você é muito feliz por estar agindo assim. Quem deseja experimentar milagres e coisas maravilhosas precisará desenvolver uma vida de constante passos de fé. Abraão nos ensina a como desenvolvermos uma caminhada de fé, coragem, força e vitória. Vamos repetir isso? Fé, coragem, força e vitória. Nós queremos vencer, mas o primeiro passo tem que ser dado pela fé. Sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Nenhum estrategista, ninguém bom de planejamento aconselharia ninguém a investir na fé ou pela fé. Mas o nosso Deus, quando Ele nos chama, o nosso Deus, quando te levantou para ser membro da primeira igreja batista em Maricá, o nosso Deus, quando trouxe você para a nossa igreja, o nosso Deus, quando fez com que você passasse pelas águas do batismo na nossa igreja, Ele disse, eu vou colocar ali gente de fé, gente que acredita que eu posso fazer. Quando o homem, quando a mulher se rendem a Deus, e isto, queridos, só é possível por meio de vida de oração, de meditação na palavra, participação verdadeira, legítima de tudo que a igreja desenvolve, de tudo que a igreja realiza.
Nós vimos agora há pouco o Campanhão falando de muitas coisas que a gente criou. Vocês ouviram isso o ano passado? Nós criamos muitas coisas que não cumprem a missão. E pasmem, o maior ensejador de brigas, de vaidades, de orgulhos, estão nos muitos ministérios que uma igreja tem. É gente querendo tomar o lugar do outro, é gente falando mal da liderança do outro, é gente querendo que o outro morra para ele assumir o lugar, e por aí vai. É briga, é discussão, é gente saindo entristecida de um encontro, quando era para ser um encontro de celebração, aí sai magoado, aí sai entristecido, aí já não suporta mais os encontros. Está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que nos reunir para nos capacitar, para fazermos o que Ele nos mandou fazer lá fora, e preparar e adornar bem a casa, ser uma igreja bem acolhedora para receber os que virão. E virão, queridos, de todos os lugares. Nós já estamos vendo isso, já estão vindo, e nós sabemos que vão continuar vindo, e nós precisamos ser cada dia mais a igreja que Deus deseja para este tempo. Uma igreja de fé, de coragem, de força e de vitórias em Jesus. São estes aspectos da fé que fazem sua vida ganhar sentido semelhante ao pai Abraão, até os dias dos apóstolos, até os nossos dias. A fé não se resume a conquistas, mas a dependência total do Senhor. Você não faz nada por você mesmo, mas movido pelo Senhor. Fé quando o impossível acontece. Pessoas simples que fizeram coisas incríveis, o fizeram por meio de sua fé. Notem que para que a fé seja verdadeira, ela deve ser guiada, seguida de prática. Sem a prática não existe fé. Qualquer pessoa movida pela fé viverá por meio dela. Vamos juntos? Qualquer pessoa movida pela fé viverá por meio dela. Quem tem fé não se assusta com o temporal. E como nós estamos ansiando por um temporal, desde que o Senhor tenha misericórdia e não derrube muitas casas, como quando estávamos em Salvador, recebemos muitas fotos de um temporal que teve aqui num período aí, talvez não muito distante, casas inteiras ficaram submersas, e eu não quero isso para a nossa cidade, mas que a gente está precisando de chuva, tá? E eu vi lá no Clima Tempo que de hoje para amanhã, e terça e quarta, vai ter chuva. Mas eu não confio no Clima Tempo, eu estou confiando em Deus, para que de fato a chuva chegue e nos dê aquilo que a gente precisa. 1 Reis 17:13, vamos ler juntos? 1 Reis 17:13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Lembro-me de uma história em que, passando pelo deserto, existia um poço, e esse poço, a pessoa tinha que dar uma sucção, e quem passava por ali tinha que deixar um copo d'água, para quando chegasse um outro, ele pudesse jogar aquele copinho d'água naquele local, para que a água pudesse vir. Imagine você caminhou 50 quilômetros no deserto, viu um copo d'água e lá um papelzinho. Você precisa pegar esse copo d'água e jogar no buraquinho, fazer a sucção para que você possa beber a água que vai sair, e você tem que deixar o copinho de novo cheio. Assim era a condição desta mulher. Ela disse para o profeta: olha, o que eu tenho eu vou preparar para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Não há nenhuma esperança, não há mais nada para se fazer. Não tem mais uma galinha no quintal, não tem mais uma vaca no pasto, acabou tudo, isso aqui é a última coisa que a gente tem. Aí o profeta disse para ela assim:
Ô mulher, disso aí que você tem, que você disse que vai fazer, vai comer e vai morrer, faze disso aí primeiro para um bolo. E depois você vai comer, seu filho vai comer e nós vamos comer. O que você faria? Você começou pela fé? Continue mergulhando na fé. Porque a vida de fé não é um passo, são passos sequenciais de fé. Não era a mulher o alvo de Deus na história, mas o profeta. Aquela viúva de Sarepta reagiu com fé à proposta de Elias, até então um homem viajante. Ela tinha a opção de não lhe dar ouvidos, mas Deus estava atento à vida daquela piedosa viúva, pecadora, mas ela seria seu instrumento para dar ao profeta as experiências mais marcantes de sua vida e ministério profético. Deus às vezes leva você para situações, mas a situação não é para você, é para o outro aprender por meio da sua vida. É para você fazer outros alcançarem o máximo do potencial delas em Cristo Jesus. Às vezes você pensa assim: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Como se você estivesse sozinho no mundo. Não está acontecendo contigo. Há pessoas à sua volta. Deus está te preparando para cuidar delas. Ninguém sem experiência pode pensar numa vida cristã séria, autêntica. Uma coisa é você ensinar sobre perda, outra coisa é você ter perdas e ensinar com a sua vida. A vida não acaba, a vida continua, e as pessoas que estão à sua volta precisam da sua fé, dependem de você, precisam de você. Por isso, diante das maiores dificuldades, demonstre fé, creia em Deus. Não dê ouvidos ao desânimo, porque o Deus que você tem é o mesmo Deus que eu tenho. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, você o chamou de Pai nesta manhã. Nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas se iniciamos com esta fé, diante de uma adversidade, continuemos pela fé, porque o justo viverá pela fé. Nem sempre o que vivemos tem a ver conosco tão somente. Às vezes ocorrem fatos em sua vida cujo objetivo é atingir outros. Nada acontece por acaso. Vamos ver o contexto. Elias promete a Acabe que não choveria a não ser depois que ele novamente ordenasse. Elias não era fácil não. Elias falou assim: olha, somente segundo a minha palavra é que vai chover de novo. Que coisa extraordinária, né? Deus bancou isso, mas falou para ele: olha, vai lá e se esconde no arroio de Zerete, lá em Querite. Vai lá, você vai se esconder lá. Eu já ordenei. Quem se lembra aí do texto? Aproveitar que é domingo de manhã, né? Tá fresquinha a escola bíblica dominical. Ele ordenou a quem? Uma pomba? Quem acha que foi uma pomba? Um tigre? Um elefante? Eu ordenei ao corvo. Deus foi lá, conversou com os corvos. Corvos é mais bonito, né? Deus falou com os corvos. Fica até mais bonito, né? Vou até repetir. Deus falou, bateu um papo, reuniu todos os corvos assim, falou assim: olha, você está escalado para segunda-feira de manhã levar pão. E você, vem cá, você vai levar carne. E eu, Senhor, o que eu vou fazer? Você vai fazer à tarde isso. E Deus então escalou todos eles para o período determinado. E a água do ribeiro seria o local aonde Elias todo dia ia tomar a água.
Só que o ribeiro secou. Que coisa, né? Debaixo da vontade de Deus. Mas ele não disse que ia parar de chover? Quando eu e você estamos nesta terra, nós estamos suscetíveis a tudo, igualmente aos que estão fora da graça, os que estão lá fora. Sabe qual é a diferença entre nós e as pessoas que estão lá fora? É que a gente está aqui dentro e é fortalecido para suportar as intempéries, as lutas, as terríveis batalhas que nos assolam lá fora, e eles não. É só essa a diferença. Eles não têm aonde segurar, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nós sabemos que em algum momento a boa mão dele vai reverter o nosso quadro. Elias promete a Acabe que não vai chover. Deus ordena a Elias esconder-se no riacho de Querite. Isso tudo está lá em 1 Reis 17, tá, irmãos? O problema é que depois de certo tempo o riacho secou. Agora o profeta ousado estava diante da seguinte questão: eu disse que só iria chover segundo a minha palavra. E você vai notar ao longo do texto que Elias começa a retroceder. Ele começa a dizer, sabe o quê? Deus vai enviar a chuva. Já recuou, né? Porque às vezes a gente pensa que nós que temos o controle e o domínio e o poder, mas não, é Ele que tem. Eu penso que se Ele tivesse dito assim, olha, só vai chover agora, porque eu sou um profeta de Deus, só vai chover quando Deus mandar chuva. Mas eu acho que Ele quis dar assim, uma palavra de comando a Acabe, o rei, e disse assim, olha, segundo a minha palavra, porque ele sabia que Deus de fato ia secar os céus. Agora era a hora de Deus provar se de fato ele estava firme em sua fé ou havia usado o seu ministério profético movido pela circunstância de instabilidade relacional entre ele e o rei Acabe e sua esposa Jezabel. Deus lhe manda deixar aquele lugar e ir para Sarepta, pois lá ele já havia providenciado sustento para ele. Quero ler aqui 1 Reis 17, versos 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei, vamos juntos? Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Imagine o profeta chegar, Deus o enviou para um lugar que a mulher vai sustentá-lo e ele vai dizer assim... A mulher vai dizer para ele, olha, não tem mais nada. Ele não entrou em crise. Aleluia. Porque ele confiava em Deus. Se Deus disse que é você que vai me sustentar, fique tranquila, porque a farinha da panela não vai acabar. Aleluia. Você crê nisso? E o azeite da botija? Também não vai acabar. Acabou, irmãos? Fale para o seu irmão assim, ó, não acabou. Ainda tem azeite de Deus sobre a sua vida. Ainda tem alimento de Deus para a sua vida. A sua vida não acabou, meu irmão e minha irmã. Você não vai sair daqui derrotado, não. Você vai sair daqui, literalmente, aproveitando o sol que está fazendo aqui no Rio, pegando fogo. Nós precisamos aprender a viver pela fé. O mesmo Deus que operou sinais e maravilhas extraordinários no passado, está operando hoje também. Nós temos que confiar e acreditar no nosso Deus. A viúva foi instrumento de Deus para que o profeta deixasse suas profecias e aprendesse a viver pela obediência à sua fé. Até aquela altura Elias apenas falava e sua palavra se cumpria, era um profeta de Deus, mas agora sua fé está sendo provada e Deus usou aquela mulher pobre, viúva e de outra cultura para abençoar o profeta. Deus ordenou, repita comigo, Deus ordenou. Deus ordenou que você em Cristo é mais do que vencedor. Você não é um derrotado, você não é uma derrotada, você é mais do que vencedor. Foi Deus quem disse isso. Então eu e você não podemos viver como se esta verdade de fé não fosse realidade. Agora, o nosso passo
precisa ser passos movidos pela fé, não pelas circunstâncias, porque o que te move não é você mesmo, é Deus. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim, vamos juntos? Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Vamos repetir isso: até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não é segundo a minha palavra, mas firmados e fundamentados na palavra dele, é que podemos tomar posse de tudo que Deus prometeu que teríamos a partir do Espírito Santo guiando e norteando a nossa vida. Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Os apóstolos, os discípulos apóstolos foram obedientes, não saíram, permaneceram lá, e quando o Espírito Santo então veio sobre eles, começou o ministério. A nossa igreja, conquanto estejamos aqui há 102 anos, está recebendo de Deus renovo espiritual, palavra dele, para viver o que nunca viveu, porque se está no futuro, só Deus sabe o que vamos viver, mas eu tenho certeza absoluta que vai ser um tempo diferente, porque Deus tem mostrado isso, Deus tem falado isso, Deus tem ministrado isso. Nós não estamos falando língua estranha, eu vou repetir: nós não estamos falando língua estranha, nós estamos falando língua divina, profética, na palavra de Deus. E aonde a gente vai, a gente escuta o mesmo discurso, a mesma palavra. E aonde a gente vai, seja a Convenção Batista Brasileira, seja a Igreja da Cidade em São José dos Campos, seja qualquer vídeo, Deus está falando a mesma coisa em muitos lugares. Gente que a gente nem conhece. O Josué Campanhã começou um trabalho do zero, do nada, numa cidade com 300 mil habitantes, Felipe, mas focado na missão. Só fazer aquilo que Deus mandou fazer. Sabe o que aconteceu? Nos últimos 5 anos, eles já alcançaram 1.200 pessoas para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente focar naquilo que Deus mandou a gente fazer, a gente vai produzir a 100 por 1. Se você... Observem bem, o mês de janeiro já foi, você percebeu isso? Quantos perceberam que já estamos em fevereiro? Nós tivemos 31 dias para falar a uma pessoa do amor de Deus. Uma. Notem que a gente está tão distante, mas muito distante, do que Ele nos mandou fazer, que para nós está tudo legal. Normal. Não muda nada. Você volta para casa, você almoça, você não perde sono. Aviva-nos, Senhor. Quem sabe? Ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. É o que temos que cantar. É o que precisamos viver e experimentar. Deus quer usar a sua vida para ganhar uma pessoa,
uma pessoa em 2019 e você vai ganhar uma pessoa. Uma pessoa vai glorificar a Deus por causa da sua vida. Uma pessoa será discipulada por você em 2019. Nós queremos ganhar muito tempo com a nossa igreja para fazer aquilo que Ele nos mandou fazer, porque Ele não vai nos cobrar a quantos encontros, a quantos ensaios, Ele não vai cobrar nada disso, irmãos. Ele vai cobrar o que eu estou dizendo para você que Ele vai cobrar. Lembra daquela peça? Os mais antigos aí lembram, né? Mãos Vazias. Meu Deus, como eu chorei com aquela peça a primeira vez que eu ouvi. Ainda bem que nunca mais vi. Mãos Vazias. É quando você chega diante de Deus e Deus pergunta: quantos estão vindo para o céu por causa da sua vida? Aí você apresenta as mãos vazias. Eu quero que você não durma tranquilo hoje à tarde. Eu quero que esse sermão consuma, consuma a sua mente, o seu coração. Nós precisamos de avivamento. E o avivamento legítimo é aquele que brota da palavra e leva as pessoas a falar do amor de Jesus. Este é o avivamento bíblico. Os discípulos cheios do Espírito Santo saíram para anunciar a palavra. Este é o avivamento bíblico. Até o dia em que o Senhor, não eu, o Senhor, fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha, vamos juntos? Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Olhem a relação do céu com a terra. Palavra do Senhor proferida por quem? Por Elias. Quantos profetas nós temos aqui nessa manhã? Deixa eu ver, quantos tem? Meu Deus, tem pouco. Não é profeta, aqueles profetas do Antigo Testamento não, irmãos. É aqueles que falam a palavra de Deus. Quantos são cristãos aqui? Deixa eu ver. Você sabia que você, quando abre a sua boca para falar de Jesus, Deus entra naquele assunto lá e começa a falar ao coração daquela pessoa a quem você está dirigindo a palavra? Quantos creem nisso? Creiam nisso, meus irmãos. Aquele vizinho que você nunca falou de Jesus para ele, Deus tenha misericórdia. Aquele vizinho que você nunca deu uma caixinha de bombom, uma rosa sequer, nunca fez nada por ele, comece a fazer para ganhá-lo para Jesus. Você vai ver que a sua vida vai ganhar outro significado, outro sentido. Cuidar de pessoas, abençoar pessoas, respirar pessoas. Foi isso que Jesus fez. Jesus não montou nada. À medida que os discípulos iam crescendo, ele empoderava. Vai. Não, vamos fazer aqui o grupo de visitação no hospital. Pá. Quem vai ser o líder? Irmão fulano de tal. Grupo de... Não tem esse monte de negócio que a gente cria, irmãos? Mas ninguém fala assim: peraí, vamos sair hoje de tarde para distribuir uns folhetos? Vá que alguém aceite a Jesus por meio de um folheto, uma oportunidade. Eu e você somos chamados para isso, irmãos. A nossa igreja viverá esta dimensão, porque já está vivendo desta forma, crendo que Deus fará. Ele usa quem quer, como quer, na hora que quer e onde quer. Ele não tem limite. Se sua fé possui limites, não é em Deus que você espera, mas em alguém ou em si mesmo. O profeta estava disposto a viver pela fé em Deus e a sua vontade, pois somente assim coisas grandes e inexplicáveis poderiam acontecer. A mulher doou tudo que possuía. O impossível aconteceu. Diariamente, Deus renovou a farinha e o azeite. Diferente de Eliseu, que mandou a viúva ir lá pegar um monte de vasilhas, Deus fez diferente. Todos os dias eles comiam a farinha, bebiam ou usavam azeite. No outro dia, inexplicavelmente, estava lá a farinha de novo e azeite de novo. Quem se lembra do maná aí no deserto?
Você tem comida hoje? Tem alimento hoje? Pagou as contas do mês passado? Vai pagar desse mês também. Pastor, estou atrasado 3 meses. Um dia você sai dessa. Nós vamos ter cursos aqui para ensinar você a viver com o que você ganha. Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus vai te honrar, vai te abençoar, se você fizer da forma que Ele deseja. Nunca confie em si mesmo. Aprenda a viver olhando para Deus e para as experiências maravilhosas que Ele tem para a sua vida. Coisas impossíveis acontecem quando uma pessoa de fé age.